Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à nossa leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Nós estamos no capítulo 19. Semana passada começamos a lê-lo e vamos repetir o último parágrafo para que a gente possa estabelecer a conexão. Estamos falando das cruzadas, né? Então, século XI, né? No final da Alta Idade Média, início da Baixa Idade Média, que naquela época não tinham essas denominações, né? Diante do aprisionamento de Jerusalém pelos islâmicos, né? O Papa Urbano II convoca a população europeia, principalmente através dos franceses, os francos, né? E os italianos, os normandos e os germânicos, para libertar Jerusalém, né? Esse movimento se chamava de Cruzadas, não na época, né? Mas eram as Guerras Santas na época, né? Cruzadas porque tinha um símbolo de cruz numa faixa, no peito, né? Num avental no peito, né? A ideia inicial aí desses cavaleiros, né, eram monges com formação cristã e que se tornaram soldados. E eles, numa dedicação muito forte, eles estabeleceram uma ordem, né? Uma ordem significa uma instituição paralela que tem todo um ordenamento, aí quem é o comandante, quem fica no lugar, quem cuida disso tudo, né? Esses são os cruzados, né? Que depois eles se especializam, entre aspas, né? Nos templários, aqueles que vão libertar o Templo de Jerusalém, né? E os hospitaleiros, que eram aqueles que cuidavam dos feridos e daqueles que chegavam em condições difíceis ou resultado das lutas, né? E os teutônicos, que eram de origem germânica, muito disciplinados, porém em número menor. Esses três esse tripé, basicamente, era quem sustentava militarmente o movimento de cruzadas, né? As cruzadas foram ao todo em número de nove cruzadas. E elas não se serviram para necessariamente libertar Jerusalém. Muitas delas se perderam ao longo dos caminhos, perseguindo judeus que não aderiram à causa cristã, e assim invadindo terras, né? Atacando muitas vezes as regiões em volta de Constantinopla. Não era obviamente, né? Não era um movimento tão organizado assim em função das características da época, né? Haviam muitos interesses. Então, esses cruzados acabaram ocupando Jerusalém, ocupando as cidades adjacentes e estabeleceram quase que um poder paralelo ali, né? E era uma região nova, então aqueles que invadiram queriam os seus cargos, ou repetiam o que se fazia na Europa, criando um sistema feudal e tudo mais. E dividindo terras, benefícios e até estabelecendo um convívio dentro do possível com os árabes, né? Isso tudo, Emmanuel, por que eu estou falando tudo assim, né? Porque Emmanuel, ele reduz a alguns poucos parágrafos uma época que foi muito turbulenta, né? Provavelmente tem um motivo, né? Supõe-se que seja para não entrar nessas descrições sistemáticas de uma época que era muito bárbara, né? Apesar de ser de cristãos, né? De europeus, as cidades eram saqueadas, muitas mortes injustificadas, atitudes entre os componentes que viajavam e aqueles que ocupavam os feudos, né? Então é comum a história de que as cruzadas chegavam num determinado castelo, né? E ao invés de se alojar, etc., invadiam, saqueavam, cercavam, punham fogo. Era um negócio um pouco chocante, né? Pouco não, bastante.
Então, você percebe assim que Emmanuel ele meio que dá uma simplificada e deve ter seus motivos, né? Por isso que a gente só comentou aqui para dar um pequeno contexto, mas se formos estudar esse período, gastaríamos muito tempo pessoal, né? Não é, são, são anos para se estudar isso, porque muitos interesses e tudo mais. Então vamos nos ater aqui ao texto para que a gente tenha uma ideia justamente que é do A Caminho da Luz, né? É o planeta como um todo, né? Inspirado sempre por Jesus através dos seus emissários, a conduzir a civilização num aprimoramento moral, né, e intelectual, né? E isso acaba passando por alguns percalços que parece que tudo está largado, né? Não é assim, né? A gente usa como comparação, né? Quando estamos na praia, né? Estamos lá além das ondas, né? Então tá tudo tranquilo, né? Se você está na praia, também está tudo tranquilo. Agora, para mudar da posição da água fora das ondas para a praia, você passa justamente pela turbulência dessas. E na turbulência, você acha que está tudo um caos, que está tudo de perna para o ar. E não é assim. Nas mudanças, né, apesar delas ocorrerem e aparentemente vivermos um descontrole, é um período só de transição, como vivemos hoje, né? Temos uma posição, estamos chegando em outra, então aparentemente há uma turbulência, mas não há o que se preocupar, porque Deus continua no comando, né? Como um paralelo também, né? Veja, quando o Espiritismo surgiu na metade do século XIX, né? São mensagens que nós estamos reproduzindo até hoje, né? De paz, de harmonia, planeta de regeneração, né? O Consolador prometido, tal. Então muitos, né? Imaginaram que aquilo seria implantado imediatamente. Porém, os espíritos das trevas não estão parados, né? Então, por conta disso, eles reagiram, mas não tenham dúvida que reagiram às guerras posteriores da França, Alemanha e depois a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, de sorte que os filósofos pós-modernos, eles abandonaram essa ideia do espiritismo. Se vocês pegarem qualquer resumo hoje do estudo de filosofia, o espiritismo nem é mencionado, como Kardec nem é mencionado como filósofo. Isso é comum, qualquer livro da área, vocês vão perceber que o espiritismo não existe. Por quê? Né? Porque ele foi aparentemente sobrepujado pela realidade das guerras, né? E é justamente essa turbulência que nós estamos comentando, ok? Muito bem. Então vou ler de novo aqui o parágrafo que eu até vou ler rapidinho, porque a gente já fez isso semana passada, né? Só para dar a liga, né? Desde Constantino que os lugares santos da Palestina haviam adquirido considerável importância para a Europa Ocidental. Milhares de peregrinos visitavam anualmente a paisagem triste de Jerusalém, identificando os caminhos da paixão de Jesus ou os traços da vida dos apóstolos. Enquanto dominavam na região os árabes de Bagdá ou do Egito, as correntes do turismo católico podiam buscar sem receio as paragens sagradas, mas a Jerusalém do século XI havia caído sob o poder dos turcos, que não mais toleravam a presença dos cristãos, expulsando-os dali com máxima crueldade. Semelhantes medidas provocam o protesto de todo o mundo católico do Ocidente e, no fim do referido século, preparam-se as primeiras cruzadas em busca da vitória contra o infiel. A primeira expedição, que saiu dos centros mais civilizados sob o comando de Pedro o Eremita, não chegou a ausentar-se da Europa, dispersada que foi pelos búlgaros e húngaros, justamente por essas atitudes de Sáquina. Todavia, em 1096, Godofredo de Bouillon, com seus irmãos, e Tancredo de Siracusa e outros chefes, depois de se reunirem em Constantinopla, demandaram Nicéia, com um exército de 500 mil homens.
Depois da presa de Niceia, apoderaram-se de Antioquia, penetrando em Jerusalém com a palma do triunfo. Ali quiseram presentear Godofredo de Bulhão com a coroa de rei, mas o duque da Baixa Lorena parecia rever o vulto luminoso do Senhor do mundo, cuja fronte fora aureolada com a coroa dos espinhos, e considerou sacrilégio o colocarem-lhe nas mãos um cetro de ouro, quando Cristo tivera tão somente nas mãos augustas e compassivas uma cana ignominiosa. Depois de muita relutância, aceitou apenas o título de defensor do Santo Sepulcro, organizando-se logo em seguida as ordens religiosas de caráter exclusivamente militar, como a dos templários e a dos hospitaleiros. E eu coloquei para vocês dos teutônicos, que eram os teutônios, que eram os germânicos, né? Veja, com a conquista se imaginou que teria um novo reino, né? Mais um estado, né? Daí a ideia de que quem conquistou seria o rei, né? Como aconteceu com o Mundo Novo, quando descoberta a América, né? Sempre se imaginou, né, não uma condição necessariamente de governador, de quem descobriu, mas até se pensou em quem acaba descobrindo ser um vice-rei ou um representante do rei de uma forma mais contundente. Os turcos, porém, não descansaram. Depois de muitas lutas, apossaram-se de Edessa, obrigando o Papa Eugênio III a providenciar a Segunda Cruzada, que, chefiada por Luís VII da França e Conrado III da Alemanha, tem os mais desastrosos efeitos. Então vejo, muitos até, e aqui também Emmanuel, não considera a cruzada de Pedro Eremita como a primeira cruzada, mesmo porque não tinha essa organização, essa formalidade, né? Através do Papa e tudo mais, dos reis, dos duques, como a segunda, a terceira e daí por diante, né? Então, aqui volta aquilo que a gente comentou. Emmanuel, nós temos mais 8 cruzadas, e Emmanuel já fala do fim das cruzadas, né? Por quê? Porque ao longo dessas outras, o que se praticou foi muito mais uma violência, uma barbaridade até injustificada, né? Que perde a pretensão histórica do esclarecimento. Só para vocês terem uma ideia, se não me engano foi a Quinta Cruzada, cuja finalidade basicamente era acabar com os cátaros, né? Até a gente comentou isso outro dia. Os cátaros eram uma ordem religiosa, né, que entendia que tinha um representante do bem, que era Jesus, e um representante do mal, mas eles se relacionavam com a espiritualidade através da mediunidade, eles viviam a reencarnação. Foram dizimados os valdenses, a mesma coisa, eram essas seitas chamadas hereges, que eram o alvo da Inquisição. Aliás, a Inquisição começou com esse papel de acabar com esses hereges, né? E isso tudo embaixo da denominação de cruzadas, né? Fim das cruzadas. Em fim do século XII, Jerusalém cai em poder de Saladino. Os príncipes cristãos do Ocidente preparam-se para a Terceira Cruzada, assinalando-se as vitórias de São João d'Acre. As lutas no Oriente sucederam-se anos a fio, com furacões periódicos e devastadores. A Palestina possuía até então os seus recantos maravilhosos de verdura abundante. A Galiléia era um vasto jardim, cheio de perfumes e de flores. Mas tanto foram os embates dos exércitos inimigos, tantas as lutas de extermínio e de ambição, que a própria natureza pareceu maldizer para sempre os lugares que mereciam o amor e o carinho dos homens. As últimas cruzadas foram dirigidas por Luís IX, o rei santo da França, que é o São Luís, né? Que depois de tomada da Damieta, caiu em poder dos inimigos, pagando fabuloso resgate e vindo a desprender-se da vida em 1270 de fronte de Tunis, vitimado pela peste.
É interessante a história de São Luís, né? Ele como rei da França, que tinha sua mãe muito participativa do Estado, né? Que inclusive ajudou a formar o que é o atual Estado francês, né? Na sua ordem assim bem enérgica, né? E São Luís participava do cuidado dos pobres. Foi ele quem instituiu a presunção de inocência nos julgamentos, porque ser rei é um negócio que parece legal, mas cá para nós dá trabalho, né? Porque o cara passa no escritóriozinho lá o tempo todo, né? Assinando as coisas, lendo, né? Julgando as situações. Então ele curiosamente, instituiu o que se tem até hoje, que ninguém é culpado antes que se prove o contrário, né? A presunção de inocência. Isso de São Luís. São Luís que foi preso pelos islâmicos, né? E logo em seguida a igreja o canonizou, né? Mas é uma figura que não é canonizada só pela igreja, né? Nós sabemos da importância de São Luís pela sua participação, inclusive, no livro dos Espíritos, no Evangelho, né? É um espírito que é um dos emissários enviados por Jesus para construir a sociedade cristã, né? Como um todo, né? A médio e longo prazo. Então, veja, não é a posição que estabelece não é porque o fulano é rei, é governante, que ele não pode, ele não é alguém digno de evolução espiritual. Ao contrário, né? Esses espíritos são colocados lá, não todos, obviamente, né? Para justamente servirem de exemplo e iluminação para o grupo maior que somos nós, né? Continuando. Os mensageiros de Jesus, que de todos os acontecimentos sabem extrair os fatores da evolução humana para o bem, buscam aproveitar a utilidade desses acontecimentos dolorosos. Foi por essa razão que as cruzadas, não obstante o seu caráter anticristão, fizeram-se acompanhar de alguns benefícios de ordem econômica e social para todos os povos. Na Europa, sua influência foi regeneradora, enfraquecendo a tirania dos senhores feudais e renovando a solução dos problemas da propriedade, conjurando muitas lutas isoladas. Além disso, os seus movimentos intensificaram sobremaneira as relações do Ocidente com o Oriente, apenas paralisadas mais tarde em vista da ferocidade dos turcos e dos invasores mongóis. Então, veja, a importância das cruzadas foi de reabrir as rotas entre as cidades, discutir a questão da propriedade, que já não era mais só do senhor feudal, né? A questão do comércio do dinheiro, né? Lembra que a gente falou sobre os cheques, né? E a ordem ela se tornou muito rica, né? Os templários eles sustentavam o Império Francês, né? O rei francês, ele devia para os templários, tanto que, né, no século XIV, 13, 14, se não me engano, eles se opõem aos templários, o rei da França, e com uma combinação, né, com o Papa, eles estabelecem a extinção dos Templários, da Ordem dos Templários, inclusive queimando em praça, né, o seu representante, através de uma longa história cheia de lendas aí, não se sabe se é lendas, né, que o Jacques de Molay, que era o último grão-mestre dos Templários, proferiu uma praga, né, contra o rei e contra o Papa, que eles se encontrariam em breve após a morte. E realmente, em menos de um ano, ambos morreram, né? Tanto o rei quanto o Papa. Mas a situação econômica se manteve, né? Muitos fugiram, né, se dispersaram, e há quem diga que uma parte desse dinheiro foi quem financiou a escola de Sagres, né? Aquela justamente que
possibilitou o envio de navios para a ocupação do Novo Mundo. Tanto que Pedro Álvares Cabral, alguns colocam, quando chegou ao Brasil, ele mantinha a mesma vestimenta, né, dos cruzados. Era um manto que ele tinha e uma cruz no peito, porque no fundo ele era financiado pelos cruzados que sobreviveram. Mas enfim, isso não importa. O esforço dos emissários do Cristo. No infinito, reúnem-se os emissários do Divino Mestre, em assembleias numerosas, sob a égide do seu pensamento misericordioso, organizando novos trabalhos para a evolução geral de todos os povos do planeta. Lamentam a inabilidade de muitos missionários do bem e do amor, que, partindo dos espaços, saturados dos melhores e mais santos propósitos, experimentam no orbe a traição das próprias forças, influenciados pela imperfeição rude do meio a que foram conduzidos. Ele aqui, com seus eufemismos, né? Quer dizer, não basta, a gente com o fator do esquecimento, né? Ele exige um esforço muito íntimo do espírito encarnado para que ele cumpra a determinação espiritual. E aí vem a pergunta: como é que isso funciona mecanicamente? É assim: as solicitações externas, né, a circunstância, o que está à nossa volta, nos atinge através dos sentidos, audição, o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu experimento, né? Agora, como é que eu me ligo à espiritualidade, né? Eu me ligo através da prece, que ela desperta, né, essa intuição. Nosso contato é através do pensamento que remexe toda a nossa intuição e traz conhecimentos que vão além dos conhecimentos dos sentidos externos, né? É isso que nós temos que exercitar, né? Essa meditação, essa ligação com a espiritualidade, nos desprendermos das coisas dos sentidos externos para que aflore esse conhecimento interno que está relacionado à nossa finalidade maior, né? Vamos aprendendo, né? Muitos deles se deixaram deslumbrar pelas riquezas efêmeras, mergulhando no oceano das vaidades dominadoras, estacionando nos caminhos evolutivos. E outros, como Luís IX da França, São Luís, excediam-se no poder e na autoridade, cometendo atos de quase selvageria, cumprindo seus sagrados deveres espirituais com poucos benefícios e amplos prejuízos gerais para as criaturas. É claro, né? Apesar de toda a intenção, existe o que a gente acabou de falar, que faz com que, às vezes, né, tomemos decisões, né, que são contrárias ao nosso projeto, né? E isso não é uma ocorrência comum, né? Não é uma ocorrência incomum, é quase que uma regra, mas faz parte do esforço de cada um dos espíritos em se superar, né? Continua. Mas, compelidas pelas leis do amor que regem o universo, essas entidades compassivas jamais negaram do alto seu desvelado concurso a favor do progresso dos povos, procurando aperfeiçoar as almas e guiando os missionários do Cristo através dos mais espinhosos caminhos. Já deu nosso horário, mas o que é para se destacar daqui? Todos nós, encarnados, estamos passíveis de erro, né? E a única coisa que pode garantir que façamos a vontade de Deus é justamente esse contato com Ele constante, não se deixando levar pelas reações, pelo primeiro pensamento, porque esses somos nós. Nós temos que buscar, captar essas inspirações que exigem de nós uma abnegação, sim, porque nós vamos fazer algo diferente do que estamos acostumados. Isso em qualquer grau. Pode ir de uma pessoa muito simples até um missionário. Até a semana que vem. Bom dia a todos.
Nossos cumprimentos a todos. Trouxemos para analisarmos uma mensagem do livro Fonte Viva, que se denomina Devagar, mas Sempre. Ela se inicia com uma mensagem de Paulo, na segunda epístola dos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Vamos então à mensagem de Emmanuel. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio para parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueça do trabalho pequenino dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos preservar com esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobrece. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda? Prossegue sempre assim. O tempo implacável, dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para adiante com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Essa mensagem, devagar, mas sempre, ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, nos faz refletir sobre a importância de nos esforçarmos em trabalhar continuamente a paciência, o equilíbrio, a perseverança e a vigilância, com o fim de buscarmos, de forma progressiva e segundo as nossas capacidades, enquanto espíritos em evolução, um aperfeiçoamento moral e espiritual. Segundo Emmanuel, na natureza, nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma.
Significa dizer que, em conformidade com as leis divinas, tudo tem o tempo certo de acontecer, sobretudo no que diz respeito às situações relacionadas à nossa jornada evolutiva. Nos reportando ao Antigo Testamento, em Eclesiastes, no capítulo 3, versículos 1 e 2, está escrito que tudo tem o seu tempo determinado, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E perguntemos a nós mesmos: como estamos trabalhando as nossas ansiedades? Eu consigo lidar com as vontades e os desejos imediatistas que muitas vezes dominam o meu modo de ser e agir? Será que esses desejos condizem com as minhas reais necessidades? Emmanuel nos diz que a vida é processo renovador em toda parte e, segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Todos nós somos espíritos imortais, vivenciando uma experiência transitória na matéria. Assim, ainda que o corpo físico venha a se enfraquecer e perecer, o espírito, por ser imortal, se encontra em processo contínuo de renovação. E conforme nos esclarece Kardec no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 3, item 9, nos diz o seguinte: uma só existência corporal é evidentemente insuficiente para o espírito adquirir tudo que lhe falta no campo do bem e se desfazer de tudo que possui de mal. Nossa evolução ocorre, portanto, de forma progressiva, em conformidade com as nossas escolhas. Assim, na condição de espíritos imortais, é importante refletirmos na maneira como estamos conduzindo a nossa vida. Que escolhas estamos fazendo? Quais são as nossas metas? Essas metas estão em conformidade com os ensinamentos de Jesus? Como estamos nos esforçando para alcançá-las? Não podemos esquecer que as ações praticadas hoje, certamente, em algum momento da nossa existência, irão repercutir. Assim, a importância de pensarmos naquilo que estamos semeando e cultivando. Será que estou trabalhando de maneira positiva e proveitosa para o meu processo de transformação moral? Se algum ideal divino te habita o espírito, não esqueças o servicinho diário para que se concretize em momento oportuno. Nos fala Emmanuel. As nossas conquistas morais e espirituais ocorrem de forma gradativa, passo a passo, à medida que nos esforçamos em melhorar os nossos pensamentos, palavras e ações. Nesse processo de aperfeiçoamento, ressaltamos a importância das pequeninas e singelas ações do dia a dia, que contribuem diretamente para o nosso progresso moral e espiritual. Ou seja, um sorriso amigo, um abraço fraterno, uma palavra consoladora, um gesto de gentileza, aquele momento em que paramos simplesmente para ouvir ao outro,
o respeito e a tolerância com aqueles que pensam de forma diferente que a nossa. Atitudes pequenas, mas que fazem grande diferença em nossas vidas e na vida daqueles com as quais convivemos. E perguntamos: há percalços e lutas, espinhos e pedregulhos na senda? Prossegue mesmo assim, nos encoraja Emmanuel. Nessa busca pela nossa transformação moral, certamente iremos nos deparar com dificuldades, dores e sofrimentos. Mas como nos diz o espírito André Luiz, não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução, necessários ao caminho de todos. Mensagem do livro Coragem, na lição para renovarmos. E conclui Emmanuel a lição: guardemos a lição e caminhemos para adiante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. E assim nós concluímos nossas reflexões sobre essa mensagem do livro Fonte Viva. Desejando a todos uma ótima semana, com muita paz, equilíbrio e sabedoria. Muito obrigada.